Ok, vamos mergulhar nisso. Sejam bem-vindos a essa análise. Hoje a gente vai navegar por aquele verdadeiro campo minado financeiro e jurídico que aparece logo depois de uma locação problemática. Sempre que um aluguel termina de um jeito caótico, é super comum quem é dono do imóvel acabar se perdendo num labirinto de contas, reparos e muita burocracia. O nosso objetivo principal aqui é transformar todo esse caos num processo bem organizado, focando no que importa, evidências claras. Bora deixar o pânico do lado de fora. O cenário inicial quase sempre é visceral. As chaves são jogadas por aí, a porta se abre e pronto, a surpresa. Aluguel super atrasado, uma montanha de contas pendentes e aquele piso que, convenhamos, já viu dias bem melhores. É óbvio que a frustração bate forte, é absolutamente natural. O imóvel fica ali, vazio, mas o prejuízo continua assombrando os proprietários. Só que aqui é fundamental respirar fundo. Como a gente vai ver nesta análise, a pior atitude agora é agir por puro impulso. Afinal de contas, desespero não paga boleto. E é por isso que uma mente fria e bastante metódica vai ser a nossa melhor ferramenta. Então, a nossa pauta de hoje está dividida assim. 1. O desafio do imóvel vazio. 2. Separando os tipos de prejuízos. 3. A ilusão das garantias. 4. Os riscos da ação impulsiva. E, por fim, 5. O caminho da cobrança segura. Vamos lá! Começando pela parte 1, o desafio do imóvel vazio. Aquela dor de cabeça contínua de ter uma propriedade desocupada e cheia de pendências. Muita gente acha que recuperar as chaves é o fim do problema, não é mesmo? Mas, na verdade, muitas vezes é só o começo. Então, o ponto crucial é o seguinte: existe uma linha muito fina que separa a frustração da estratégia. Tentar resolver tudo ali no calor do momento frequentemente custa caro e faz perder prazos importantes. Uma cobrança que tinha tudo para dar certo acaba afundando por causa de falha na documentação. A estratégia real aqui é bem simples: deixar a emoção um pouquinho de lado e colocar a papelada no controle da situação. Entrando agora na parte 2, separando tipos de prejuízos, vamos entender como categorizar os danos financeiros. O primeiro passo de verdade para qualquer dono de imóvel é desconstruir esse problemaço. A gente tem 4 categorias principais para ficar de olho. E olha, cada uma pede um tipo diferente de prova. Uma coisa, por exemplo, é o aluguel atrasado, que a gente prova rapidinho com o contrato. Outra, totalmente diferente, é a dívida de água ou de luz, que exige conferir se aquele débito bate direitinho com os dias em que o local foi ocupado. Aí vem os danos físicos, que, claro, exigem uma análise visual bem detalhada. E, para fechar, o abandono sem devolver a chave oficialmente. Isso cria uma confusão gigante sobre quando de fato a responsabilidade de quem alugou terminou. E isso ilustra brilhantemente a diferença fundamental na hora de avaliar o estrago no imóvel. É vital não colocar tudo no mesmo saco. De um lado, a gente tem o desgaste natural, que simplesmente não pode ser cobrado. Tipo um piso antigo que foi riscando com o tempo, sabe? Isso não é culpa de quem morou lá. Agora, do outro lado, temos o dano efetivo, e esse sim é plenamente cobrável. Aqui a gente está falando de coisas como portas quebradas a chutes, vidros trincados ou infiltrações por puro mau uso. Essa separação precisa ser extremamente cirúrgica e objetiva. O poder inquestionável aqui está no famoso termo de vistoria. A vistoria inicial prova como o imóvel foi entregue e, afinal, documenta exatamente como ele foi devolvido. Colocando as duas lado a lado, o poder de prova é gigantesco. Sem esses relatórios bem feitos, qualquer discussão vira aquele clássico um fala, o outro desmente, e aí reaver o dinheiro fica quase impossível. Qual é a grande lição? A prova tem que ser pensada lá no primeiro dia do contrato e não no dia que o conflito estoura. Vamos para a parte 3. A ilusão das garantias. O motivo pelo qual as cauções, sozinhas, não resolvem a vida de ninguém. Rola um mito enorme no mercado de que ter uma caução depositada significa zero dor de cabeça financeira. Para desmascarar essa ilusão, vamos dar uma olhada no caso do João. O inquilino saiu, deixou 2 meses de aluguel pendentes, conta de água estourada e, de quebra, uma porta destruída. E a garantia que o João tinha? Só 1 mês de caução. Pois é, a matemática é implacável. O saldo final fica totalmente no vermelho. Fica claro que um único depósito falha miseravelmente em cobrir múltiplos débitos, o que só reforça que é preciso ter tudo documentado para cobrar essa diferença. É aí que nasce aquele conceito bem perigoso da caução automática. É a crença equivocada de que os proprietários podem simplesmente embolsar o depósito e abater das dívidas, sem fazer nenhuma conta formal. Olha, agir assim inverte o problema completamente. Sem apurar o saldo exato e justificar cada centavo que está sendo retido, o locador abre uma brecha gigante para que a retenção seja contestada legalmente por quem alugou. No fim das contas, tudo tem que ser justificado na ponta do lápis.
Para ver isso na prática, bora pro caso da Maria. O apartamento mobiliado foi devolvido com o sofá rasgado e a TV quebrada. O método certinho para agir aqui exige 4 passos imediatos. 1. Documentar absolutamente tudo com fotos e vídeos detalhados. 2. Resgatar aquela vistoria inicial. 3. Reunir faturas, boletos e os registros de conversas. E 4. Checar no detalhe as cláusulas da garantia. É só com esse verdadeiro arsenal de evidências na mão que é possível definir a melhor forma de cobrar o prejuízo. Seguindo para a parte 4. Os riscos da ação impulsiva. Os perigos reais de deixar a retaliação emocional tomar as rédeas. É justamente a falta de organização que abre espaço para o instinto de fazer justiça com as próprias mãos. E aqui, a gente tem o verdadeiro manual do que não fazer. Expor o devedor em grupos de mensagem? Não. Reter os bens da pessoa no imóvel como reféns? Pior ainda. Mandar áudios agressivos ou ameaças? Pode esquecer. Fazer isso não quita a dívida e pior, transforma a vítima em réu. Isso cria novos passivos jurídicos e indenizações contra quem inicialmente estava coberto de razão para cobrar. Outro erro clássico de quem age por impulso é sair correndo para comprar material de reposição sem antes preservar as provas. O local tem que ser tratado quase como uma cena que precisa de perícia. Antes de trocar uma porta ou repintar, é fundamental tirar fotos, anotar as datas e pedir orçamentos formais. Se o dano for elétrico ou hidráulico mais profundo, um laudo técnico vira o melhor amigo do proprietário, porque ele prova que não é só uma reforminha estética, mas sim um conserto essencial causado por mau uso. E agora chegamos na parte 5. O caminho da cobrança segura, uma metodologia estruturada para recuperar os valores. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói na prática para uma resolução real. Então, qual é a sequência de ouro que bota ordem na casa? Primeiro, identificar a dívida nos mínimos detalhes. Segundo, formalizar a entrega das chaves. Terceiro, realizar a vistoria final comparativa. Quarto, juntar toda a prova documental. Quinto, calcular os valores exatos. E sexto, decidir de forma estratégica entre uma negociação amigável ou partir para a via judicial. E tem um detalhe vital aqui: o tempo não perdoa. Quanto mais antiga for a dívida, mais documento se perde e mais improvável fica a recuperação desse dinheiro. Mas e se houver um abandono puro e simples, sem a devolução formal das chaves? Quando quem alugou simplesmente some do mapa? A tática ideal é congelar a linha do tempo. Tem que guardar as mensagens avisando da saída, registrar a data exata em que o imóvel foi encontrado vazio, tirar muita foto de dentro e, crucialmente, capturar uma imagem dos medidores de água e luz naquele exato segundo. Isso constrói um muro delimitando até onde vão as obrigações e o consumo de quem morava ali. Já chegando na nossa reta final, olha essa citação que resume perfeitamente a essência da nossa exploração. Mensagens bem escritas, cobranças objetivas e registros claros ajudam muito mais do que discussões longas e emocionais. É bem isso, quando a comunicação é serena e amplamente documentada, o que foi pedido e o que foi respondido viram provas irrefutáveis. Num debate legal, ter isso organizado vale literalmente ouro. Para encerrar, fica aquela reflexão importante. O próximo contrato de locação já está 100% resguardado com vistorias robustas, fotos nítidas e termos bem documentados desde o primeiríssimo dia? Um planejamento prévio é o escudo mais absoluto que existe contra prejuízos no final da jornada. Muito obrigado por acompanharem esta análise e que todas essas ferramentas tragam muito mais previsibilidade e organização para os futuros processos. Até a próxima!